Professor, a gente traz matéria do portal Haaretz aqui, como Netanyahu tem sistematicamente frustrado as negociações para libertar reféns do cativeiro do Hamas. O texto fala sobre os momentos esperançosos com negociações para o fim dos conflitos e destaca também os tropeços do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em momentos decisivos. Que momentos foram esses, professor? São 9 meses de uma tragédia sem precedentes, não? Então, esse jornal é o maior jornal de Israel, é um jornal impresso em papel, eu sou assinante do jornal. Ali você não lê nada se você não pagar, né? E eu fiz aqui o resumo de 2 páginas, é uma matéria excelente, é uma matéria longa, onde ele desmascara esse governo desse primeiro-ministro Netanyahu. É o mais longevo primeiro-ministro da história dos 76 anos deste governo anômalo chamado Israel. É uma matéria detalhada, e eu não vou resumir para vocês, porque deu 2 páginas de anotação. São 9 meses de guerra. Ele mostra, ele prova por A mais B que Netanyahu só quer a guerra, ele não quer as negociações. Todas as negociações detalhadas, e nas minhas anotações aqui deram 14 momentos em que houve uma tentativa de conversação que foram frustradas. Chegou algumas dessas conversações, Netanyahu chegou a mandar representantes, mas eles estavam autorizados só a ouvir. Eles não podiam abrir a boca. Eu nunca vi uma negociação em que você vai e o seu chefe manda você ficar calado. Você só pode ouvir. Então, e o Hamas, né, que é considerado terrorista, etc., em todas participou, falou, estava disposto a conversar, etc., etc., e em todas se apresentou propostas, né, e aceitou, na maioria das vezes, a negociação. E a partir de um certo momento, tem as datas aqui, o chefe do imperialismo, que apoia Israel, que é o Joseph Biden, passou a defender um cessar-fogo e fez uma proposta surpreendente, não é só de cessar-fogo, de troca de prisioneiros, etc., entrar os caminhões com ajuda humanitária. O Hamas aceitou no mesmo dia, está aqui as datas, e o Netanyahu negou. Chegou a dissolver o tal gabinete de guerra. Então, essa matéria é um bom exemplo de jornalismo, que este jornal, que faz um jornalismo equilibrado, mas é um jornal que faz uma oposição equilibrada também, né? Não tem nada no Brasil parecido com esse jornal aqui, nem Globo, nem Estado, nem Folha. Eles aqui no Brasil fazem um jornalismo desequilibrado, né? Fazem uma oposição deslavada ao presidente Lula, né? E parabéns ao Haaretz, né? Então mostra o que fica claro na matéria, e a jornalista demonstra isso, que se o Netanyahu aceitar qualquer proposta de acordo, ele cai no dia seguinte. Então está claro. A última proposta, ele fala assim, nós estamos então até aberto a aceitar algum acordo aí para trocar prisioneiro, mas a guerra vai continuar. Ou seja, ele mesmo sabe que se a guerra para, ele cai no dia seguinte. Então, fazer acordo significa o fim do seu governo. Ele é o governo mais longevo. Não é só o governo mais longevo, ele é o governo mais longevo, ele é a 6ª vez que ele é primeiro-ministro na história. Não houve outro, o máximo que houve é 2 vezes, ele é a 6ª vez que ele é primeiro-ministro. Mas mesmo uma das vezes, ele é o mais longevo, porque uma das vezes foram 12 anos como primeiro-ministro. Eu não fiz a soma das 6 vezes quanto tempo dá, mas é impressionante. Bom, se ele foi eleito 6 vezes, é porque ele deve ter alguma popularidade, né? E a popularidade dele é porque existe uma massa de eleitores naquele país que é realmente a favor da limpeza étnica do povo palestino. Essas manifestações que nós estamos vendo
É 10, 20% da população que não concorda com isso, mas ele não cai exatamente por isso, porque este tipo, a opinião pública ainda não é majoritária e por isso que ele continua fazendo esse genocídio, né? Sobre essa matéria excepcional, que os nossos telespectadores não poderão ler, porque se clicarem na matéria, eles vão ter que assinar para poder ler. É isso, Naama. É isso, mas a gente tem você, professor, para trazer Fazer o aqui, resumo, né? É isso aí. trazer os destaques, felizmente. Isso. Professor, a gente continua falando sobre guerras, com matéria agora do portal Spam TV. Guerras na Ucrânia e em Gaza revelam a hipocrisia ocidental. Neste caso, agora, no texto há uma discussão de como países agem de forma bastante diferente em posicionamentos quando se trata de guerra entre Rússia e Ucrânia e Israel e Gaza. Explica para a gente também, professor, o contexto dessa reportagem. Eu fiz aqui um resumo, né? Essa matéria é do portal Spam TV, que é um grande portal. Esse é totalmente aberto. Eu recomendo que vocês. O portal UOL, por exemplo, é um bom portal, mas é um portal pago também, né? Não são todas as matérias que são livres, né? Esse é 100% livre. É em espanhol, mas você pode botar o Google para traduzir, né? Eu faço aqui um resumo. A situação em Gaza é a seguinte. Lembrando que a guerra contra os palestinos tinha os seguintes objetivos: ocupar 100% de Gaza. Segundo, eliminar 100% do Hamas. Terceiro, libertar 100% dos reféns. Vocês lembram disso, não? Lembram. Quando você avalia quem ganha uma guerra, você tem que avaliar não pelo número de soldados que você mata do outro exército, mas se atingiu os objetivos ou não. Então vejam aqui, se é um balanço do exército de Israel, não é um balanço feito pelos palestinos. Apenas 26% da faixa de Gaza foi ocupada. Bom, então está longe dos 100%. Apenas 20% dos efetivos guerrilheiros do Hamas foi eliminado. Bom, então está longe dos 100%, né? Oficialmente, 700 soldados israelenses, Israel admite que foram mortos. Extraoficialmente, os sites dos portais ocidentais, aí não é sites palestinos, é o New York Times, falam em 1.500 soldados israelenses mortos em 9 meses, lutando contra 5.000 guerrilheiros. Não é? Bem, Biden, que diz que pediu um cessar-fogo, acabou de autorizar mandar para Israel centenas de bombas de 250 quilos. Você sabe o que é 250 quilos de explosivos em uma bomba? Imagina 1 quilo de feijão. 250 quilos de feijão em uma bomba caindo dentro de um acampamento de
de famílias palestinas. Ele acabou de mandar. E diz que está propondo um cessar-fogo, né? Bom, o primeiro-ministro da Espanha, que ele também se apresenta como presidente do Conselho de Ministros, né? Lá não pode ter presidente porque é uma monarquia. Ele queria ser presidente, mas é primeiro-ministro. Ele acabou de criticar 2 pesos e 2 medidas. Ele está criticando a OTAN, que nós já vamos falar da OTAN daqui a pouco. Então, está criticando a OTAN porque tem uma posição para a Ucrânia de um jeito e para Gaza de outro, né? E, finalmente, Israel está com nervos à flor da pele. Por quê? Mais uma vez, o Hezbollah divulgou um vídeo feito por drones do Hezbollah que sobrevoaram o país inteirinho, Hezbollah, do Israel. Não foram abatidos. Filmaram as instalações militares, deram closes, depois editaram com legendas em inglês e em árabe e divulgaram para o mundo, como quem diz, olha, nós mapeamos todas as suas instalações militares. E colocavam ao lado dessas instalações os mísseis que eles têm com capacidade de destruir essas instalações. Então, Israel está à flor da pele, nervos à flor da pele. Então, essa é as últimas informações sobre essa situação. Olha aí as imagens que o Alan traz para a gente, como é que ficou a maior parte da faixa de Gaza hoje, né? Imagens que apertam o nosso coração. Muito triste ver tudo isso. Professor, fechando esse bloco, a gente segue com o nosso programa. Vamos falar mais sobre guerra na Ucrânia. Para você que nos assiste agora, a gente traz matéria do El País para falar sobre a cúpula de Washington que acontece nos Estados Unidos. A OTAN declara o caminho da Ucrânia para aderir à aliança irreversível. Líderes da OTAN afirmam conjuntamente que o futuro da Ucrânia está na OTAN. É consenso dos aliados à Ucrânia na OTAN. Professor, o que muda no país caso isso aconteça? Qual o apoio que acontece? Nossa, essa é uma coisa impressionante. Os tambores de guerra estão rufando nos mais altos níveis. Na época da colonização dos Estados Unidos, que eles mataram quase todos os nativos, né, que a gente chama de índios, né? Quando os nativos se preparavam para enfrentar, né, os brancos colonizadores, eles eles rufavam os tambores que era para preparar para a guerra. Estes senhores da guerra estão rufando os tambores. Olha lá, esse cidadão aí, Zelensky, ele só usa essa camisa preta. Os fascistas gostam da cor preta, você sabe, né? E ele já não é presidente da Ucrânia desde o dia 20 de maio, né? Eu não sei o que essa figura, esse fascista né? Mas ele é tratado como presidente, né? Então, eles estão insistindo em que a Ucrânia entre na OTAN. Isto jamais acontecerá. Olha o que eu estou falando, jamais. Mas, professor, agora você é profeta? Não, eu não sou profeta. Quem disse isso não fui eu. Foi Henry Kissinger. Morreu com 103 anos. Era um guru aí da extrema-direita mundial. A Ucrânia não entrará na OTAN, mas eles provocam a Rússia, né? Essa guerra é exatamente porque a Ucrânia diz que quer entrar na OTAN e não entrará. Esta guerra para na hora que esta figura grotesca, que já não representa o povo da Ucrânia, falar assim: nós abriremos mão, não vamos reivindicar entrar na OTAN. A guerra para na hora. Então, veja, eles insistem que a Ucrânia deve pedir o ingresso na Aliança Militar Atlântica. Não é?
Isto é uma provocação. Isto é uma incitação a uma guerra infinita. Então, eles querem que a Rússia continue a guerra, né? Na verdade, é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. Então, na verdade, eles falam assim: Rússia, não pare a guerra, continue, porque nós vamos entrar na OTAN. Você imagina 1.000 quilômetros de fronteira. Na verdade, a fronteira da Rússia com a Ucrânia foi deslocada, né? Porque 4 províncias a Rússia anexou, né? Agora, Kherson, Zaporizhia, aquela região do Donbas, né? Donetsk e Lugansk, agora a fronteira andou. Mas tem ainda 1.000 quilômetros de fronteira com o território que hoje é a Rússia. Ele criou uma espécie de colchão protetor, né? Mas continua, você já imagina, então, a OTAN instalando mísseis, tanques, todo naquela fronteira ali, tudo mirando para Moscou, 300 quilômetros dali. Então, foi uma declaração de guerra que eles... Não é que eles decidiram, porque a OTAN não pode decidir quem vai entrar ou quem não vai entrar. Mas foi assim, como eles... Olha, Ucrânia, peça o seu ingresso que nós aprovaremos a sua admissão. Então foi assim quase que um pedido, um clamor para que a guerra ali na Ucrânia continue. É uma barbaridade. De um lado a Rússia e a China defendendo a paz mundial, um mundo de estabilidade, de igualdade, né, de compartilhamento de condições boas de vida e tal, e do outro lado a guerra, né, a venda de armas. São 2 tipos de mundo, e pela primeira vez a OTAN, né, não sei se... É que eu assisto vídeo de canais lá da Ásia, né, nós não temos muito acesso a isso, o nosso público, eu recomendo Gazeta do Mundo, é um canal que é um brasileiro que faz, mas lá em Moscou, com apoio do Russia Today, né? Ele passa vídeos legendados, né, de canais da Ásia. Então, é muito interessante você ver uma visão do mundo que nós não vemos aqui no Ocidente, né? Então, o comunicado da OTAN, do Jens Stoltenberg, o secretário-geral, pela primeira vez a OTAN fala criticando a China. A China não tem nada a ver com a OTAN. A China está lá no Mar do Sul da China, lá no outro lado do mundo. Ou seja, a China entrou no radar da OTAN. Então a OTAN passa a ser inimigo passa a enfrentar a China, né? É um problema isso. Eles estão aí preparando uma nova guerra mundial. É isso, Naama. A verdade dos fatos com muita credibilidade aqui no Geopolítica. Maravilha, professor. É muito bom ter esse lado, ter essa visão, compreender a partir das suas análises aqui, professor. Bom, fechando essa questão da guerra da Ucrânia, é hora de a gente falar sobre a Europa. Vamos lá. Professor, vamos com matéria agora do Le Monde para trazer aqui a discussão política na França para a escolha de um primeiro-ministro após as eleições que a esquerda obteve maioria no domingo. Olivier Faure, que é o primeiro secretário do Partido Socialista, disse que só vê intolerância e cinismo na posição do presidente do Senado, Gérard Larcher, na França, que declarou que se opõe a qualquer governo da Frente Popular. Professor, quais previsões são possíveis fazer para a governabilidade na França? Deve a esquerda, agora que venceu as eleições no domingo, ter a responsabilidade na construção de uma dinâmica de governo? Esse cara que deu essa declaração é um macronista. Está em curso na França, um golpe do Macron. Ele mandou um cara falar por ele, o Macron, para ele não se desgastar, ele botou um papagaio para falar. Mas qual é esse golpe? Ele quer dividir a Frente Popular usando, digamos assim, um elo mais frágil
lembrando que na Frente Popular são 4 partidos. O mais à esquerda, que é esse que está ali falando, é o Oliver Fowler, né? É do Partido Socialista. O Partido Socialista não é mais socialista há muito tempo, é mais social-democrata. Quando muito centro-esquerda, vamos dar de... Né? O partido mesmo de esquerda é o do Jean-Luc Mélenchon, é o chamado França Insubmissa. Mas ele está muito bem na posição dele. O Macron, é louco para pegar um cara dos socialistas e nomear primeiro-ministro à revelia do Mélenchon, né? Então, fazer uma espécie de racha. Né? Ele não está aceitando essa manobra, não está aceitando. Né? E ele repudiou esse golpe. Então, esse presidente do Senado é um homem do Macron. Né? A grande disputa nesse momento não é o primeiro-ministro, né? Eu avisei ontem, é agora, dia 18, vai eleger a mesa da Assembleia Nacional. Né? Lá tem Senado, mas o importante é a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Né? Então, eu fico feliz que esse Olivier Faure, né, ele tenha tomado uma posição boa, firme, né, que unifica esse bloco da nova Frente Popular. Então, ele está unificando. Achei uma posição digna. Então, as imagens que nós estamos vendo aí é ele no centro. E, de fato, nesse momento, a posição dele é mais até importante do que a do Jean-Luc Mélenchon, que, apesar de ser o maior partido, com 74 entre 182, e é o mais à esquerda, mas tem que fortalecer a posição dele nesse momento, porque ele pode... se o Macron cooptá-lo, não, vai ser você o primeiro-ministro, somado com os meus 164, aí pode ser que eles façam maioria. Ainda não dá 289, mas tem 45 dos chamados republicanos, aí eles podem governar a França, não é, com um chamado governo de centro, e aí isola o mais à esquerda do Mélenchon. Né? Não é isso que as urnas gostariam de acontecer, mas como foi muito pulverizado, é possível formar um governo com essa composição. Né? Então eu torço para que ele fique firme e bata de frente com esse direitista do Senado. Né? Esse é o conteúdo dessa matéria. Né? É isso. Professor, agora são 10 horas e 54 minutos. Dá tempo, vamos para a América do Norte. A gente traz agora a matéria da Reuters para falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Pelosi, Clooney e senadores democratas levantam novas dúvidas sobre Biden, as condições do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para concorrer às eleições dos Estados Unidos seguem sendo discussão central dos democratas. Como é que você vê esses nomes de pesos, professor, pedindo providência sobre Biden, continuar ou não na disputa eleitoral? Bom, eu tenho visto com preocupação. O Clooney entre os atores, né, de primeira linha, é o mais democrata de todos eles, né? Então, eu não sei o que tem por detrás disso, mas me preocupa. Eu acho que a retirada do Biden, se for pela Kamala Harris, é talvez o menos traumático. Primeiro, porque toda a arrecadação de 200 milhões de dólares pode ser aproveitada, porque as doações pararam nesse momento, né? Então, qualquer movimento brusco beneficia o fascista do Donald Trump. Então, eu não sei o que pode estar por detrás desse movimento. Eu não acho que seja desastroso o que está a candidatura do Biden, mas está forte aí, pelo que nós estamos vendo, está muito forte o movimento pela retirada. Vamos continuar acompanhando. Ele tem resistido, a família tem resistido, mas nós vamos noticiando, né? É isso. Sim.
Amanhã, não Dias esqueça, amanhã decisivos. tem Fala aí, professor, viu, na AMA. Ah, eu sou fã desse quadro. Vou Ah, estar aqui, ó, com obrigado, você, obrigado, prontinha para acompanhar. Professor, muito obrigada pela sua obrigado. participação. Tá bom, até amanhã, obrigado. Até amanhã, para você que nos assistiu, a gente volta amanhã às 10 e Tchau, meia. Tchau, tchau. tchau. Oi, vim aqui para te contar um pouquinho do que a gente preparou para a edição do Bem Viver dessa semana. Se liga